Eu convido a professora Ellen Silbergeld. A professora Ellen Silbergeld tem formação na Hopkins University em Geografia e Engenharia Ambiental e pós-doutorado em Ciências da Saúde Ambiental. Ela é professora da Universidade de Maryland Medical School e atuou como assessora científica em diversas organizações, como a CDC, EPA, OSHA, nos estados de Maryland e Nova York, do Banco Mundial, OIT, PNUMA, OPAS, entre outras. Suas atividades profissionais são em políticas públicas, com foco na incorporação de toxicologia mecanicista na política de saúde ambiental e ocupacional. As suas áreas de interesse atualmente incluem os riscos cardiovasculares de arsênico, chumbo e cádmio, imunotoxicidade de compostos de mercúrio, impactos ambientais da produção industrial de alimentos de origem animal. Esses projetos incluem estudos epidemiológicos e de investigação mecanicista nas interações entre o ambiente e a circulação dos patógenos. Algumas destas pesquisas são conduzidas a nível internacional, como estudos de mercúrio na Amazônia, chumbo, cádmio, arsênico no México, a mineração e o desenvolvimento na Mongólia, doenças zoonóticas na Tailândia e na Holanda. Muito obrigado pelo convite. Meu objetivo é levar a um desafio e pensar de forma mais energética, com mais foco, de uma forma mais preocupada com as informações que temos e com a necessidade de encontrarmos formas viáveis para atender às necessidades desse importante simpósio. Eu gostaria de começar, antes de chegar aqui, quantos de vocês aqui estão envolvidos em nanoengenharia ou caracterizando nanomateriais? Quantas pessoas aqui desta sala? E quantas pessoas estão envolvidas em nanotoxicologia? Muito bem. Eu também gostaria de indicar que nesse campo, como vocês já devem ter ouvido falar, a partir do Dr. Rocco, que é um campo complexo para todos nós que estamos envolvidos nele, gostaria desde o início de dizer que temos muitas. Eu queria agradecer a todo mundo e falar sobre alguns dos resultados que Johns Hopkins, que foram apresentados pela doutora Svodova e outros colegas. Eu venho da engenharia e da toxicologia. Eu quero afirmar que venho de uma universidade que tem um Instituto de Nanobiotecnologia. E a minha pesquisa foi apoiada pelo complexo acadêmico das universidades. Todos nós aqui viemos de posições específicas e pontos de vista específicos. Esse é meu slide-chave, minha preocupação principal. Será que nós conseguimos acompanhar essa tecnologia? Não temos muitos registros recentes dos humanos desde a Revolução Industrial em reconhecer novas tecnologias e tentar posicionar-nos de uma forma que se entenda tudo isso. Eu acredito que estamos seguindo o mesmo padrão com a nanotecnologia. Esse é um dos meus livros favoritos de filosofia, Alice no País das Maravilhas, quando a rainha disse para Alice: demora o tempo que você precisar para se manter no mesmo lugar. Se você quiser ir para um outro lugar, você vai correr pelo menos 2 vezes mais rápido. Eu espero que vocês tomem isso como modelo. Não importa em que campo vocês estejam trabalhando. Como toxicologista, o nosso campo, eu fiquei feliz em ouvir um colega comentar que os nossos arranjos na sociedade que nos dá apoio é dar segurança. Isso tem diferentes aspectos. Estamos comprometidos em pesquisa e aplicação para a indústria. Temos que selecionar nanomateriais e produtos que otimizem e beneficiem e minimizem os riscos. Nós também temos algumas obrigações para a indústria e o governo para selecionar requisições de dados. O que precisamos saber para alcançar essas decisões? Para os governos também temos que desenvolver
uma tomada de decisões aceitável e transparente, que seja aceitável para todos os participantes, para o governo e para o público, dando prioridade aos investimentos e na aquisição de conhecimento. Ao público também temos um compromisso desenvolvendo conhecimentos sem viés, que dando aceitabilidade à tecnologia. E nós temos, é como se nós tivéssemos assim um pacote de novas tecnologias e temos que lidar com elas. Nós não conseguimos ainda fazer tudo isso. Todos esses objetivos que eu marquei aí não foram conseguidos. Nós perdemos a oportunidade da precaução. Quando falamos sobre a aplicação do princípio da precaução na nanotecnologia, não estamos sendo realistas, porque, por exemplo, na União Europeia, que é o lar da precaução, tem usos dispersivos. Óxidos são usados como catalisadores e nós estamos não conseguimos atuar com prudência. Novos produtos não são revisados em nenhum país. Nós não conseguimos atender às nossas próprias responsabilidades como uma ciência. A nossa área de pesquisa é desorganizada e não está atualizada. É muito difícil saber o que ela diz. Na academia podemos dizer que estamos comprometidos, porque muitas universidades como a minha estão altamente envolvidas e também com o apoio do setor privado. Eu estou trabalhando sem nenhum viés, estou no contexto. Eu tenho vários relacionamentos e o público não está envolvido nessa questão. E eu acho que nenhuma ONG e nem a mídia não levou a um debate informado, pelo menos no meu sobre esse tema, pelo menos no meu país. Esses são os motivos pelos quais fazemos este simpósio. Eu acho que nós temos alguns estágios na nanotecnologia, algumas fases. A primeira fase seria a negação, que é conhecida por alguns anos. Elas são pequenas demais e não há muitas, então não teremos nenhum problema. É claro que o tamanho faz com que sejam interessantes, porque elas têm a escala de eventos biofísicos dentro dessas organizações. Se dizia isso por muitos anos. Depois, na segunda fase, falava-se da confiança. Não são diferentes do bulk ou dos materiais de macroescala. Nós conhecemos eles. Então, podemos obter essas informações e importá-las diretamente. Temos um bom exemplo. Nos Estados Unidos, temos o FDA, que afirmou que não era necessário o uso teste de TiO2 na forma, nos cosméticos, porque já sabiam tudo sobre o implante de macrotitânio. Num osso quebrado, por exemplo, isso teria uma influência na nanoescala no que diz respeito às partículas da pele. Vamos passar agora para a fase 3, que começa a considerar a questão mais seriamente, através de uma associação. Inferências de outras fontes de conhecimento podem sugerir que existem motivos de preocupação. Um dos artigos mais importantes veio de Others, que disse que os efeitos dos problemas ambientais, um trabalho muito importante veio do Laboratório de Saldiva aqui do Brasil, em São Paulo, e nós vimos que nos últimos 15 anos houve reestimativas dos riscos à saúde que mostram que a maior parte dos riscos estão relacionados à menor fração dos nanomateriais que ocorrem no ar. A outra fase, que seria a complexidade, eu acho que o Dr. Rivière apresentou esse contexto de pensar de forma muito séria e complexa. Os nanomateriais realmente são diferentes. E o Dr. Rocco começou a explicar isso para nós, que era realmente muitas coisas imprevisíveis e diferentes estavam acontecendo. Elas são valiosas e podem também assinalar que nós temos que começar a pensar nesses materiais. É isso que significa. Vou dar um exemplo, porque eu sei que agora está fazendo calor, que o nanoprata
deve ser considerada na desinfecção e em aplicações durante décadas. Esse é apenas um estudo que foi conduzido com o peixe zebra. Existem uns pensamentos interessantes sobre este modelo de toxicidade. Esses dados mostram que quando se testa compostos de prata em bulk, não há toxicidade, mas se observarmos os diferentes tamanhos da nanoprata, ela será embriotóxica. Essas inferências não podem ser esquecidas. Será que estamos prontos para começar? Será que já poderíamos superar a fase introdutória desta reunião? Já são quase 4 horas da tarde. Será que podíamos parar de falar que devemos... Como nós vamos realmente saber isso? Será que podemos resumir o que estamos fazendo agora? Será que podemos ter uma ligação com aquilo que nós não conhecemos? Será que podemos dar prioridade sobre os conhecimentos que precisamos ter para continuar adiante? Será que como vamos operacionalizar ou fazer com que as coisas aconteçam para adquirir este conhecimento crítico? Sugerimos que podemos inferir efeitos e sinais no campo da toxicologia nano, e também temos uma área que não falamos muito delas. Vocês já devem ter ouvido falar hoje sobre a doutora Shvedova e doutora Monteiro. Nós podemos prever efeitos crônicos dos estudos agudos. Tudo o que nós sabemos sobre a toxicologia sugere que, na medida em que reduzimos as exposições de alto nível, é quando o fardo realmente vai começar a ocorrer. Quais são os primeiros passos? Houve um workshop em Hopkins, onde nós falamos que precisamos designar as experiências de forma racional. Isso já foi publicado no campo da nanotecnologia, mas por nenhum colega aqui desta sala. Mas todos concordam comigo. Tudo que foi feito até agora não foi racional. É muito difícil saber por que foram usadas as condições, por que as metas foram usadas, enfim. Nós temos que considerar as rotas prováveis de exposição e de contato em nossos estudos, e precisamos avaliar o comportamento dos materiais antes, durante e depois da experiência, em vivo e in vitro. Isso parece muito simples, eu espero, mas existem muito mais questões nesse campo. Precisamos ter uma notação total nisso. Precisamos usar múltiplos métodos, fazer análises químicas e elementares e caracterizações de superfície. Existem muitas outras coisas que são necessárias e é prematuro estipular o que será isso no futuro. Digamos que o maior número possível. Para o material padrão, precisamos normatizar os nanomateriais que são usados por posters ou então alunos do meu departamento que começam a fazer nanotaxware na web. Eu fico com o cabelo em pé com a eletricidade porque eu vejo que em cada batelada, em cada dia que eles trabalham, eles não têm ideia do que estão fazendo. Precisamos de controle negativo e positivo de todos os materiais com sua avaliação. Precisamos medir também os compartimentos fisiológicos e precisamos pensar de forma muito criativa. Na toxicologia nós temos um debate. Os métodos de testagem na toxicologia nos dão informação sobre organizações que nos dão informações sobre caminhos ou mudanças celulares. Precisamos tentar combinar. De que forma vamos combinar tudo isso? Usando em sistemas informativos, será que vamos fazer dissecações sobre transduções de sinais, por exemplo? Por isso que eu mostrei a foto daquele peixe zebra. Esses sistemas são interessantes, eles são co-organismos e eles apresentam informações sobre o ciclo de vida que são factíveis em termos de recursos e de dinheiro. Num cenário viável, o peixe zebra também é usado para vários
coisas e representa um caminho possível para atender às demandas das informações finais que são relevantes para a saúde humana, além de aproveitar as técnicas moleculares que estão disponíveis por aí. Eu acho que já passamos por esse aqui. Podemos usar outro sistema baseado em conhecimento. Já falamos sobre enfoques de atividade, estrutura. A nanotecnologia fala de estrutura. As pessoas jogam com estruturas e outros atributos para ganhar as características que parecem ser vantajosas para aplicações específicas. As pessoas tentaram fazer agrupamentos de nanomateriais em categorias relativamente simples. Acredito que isso vai acabar sendo uma ilusão, ou então vai demorar muito para chegar até pudermos fazer uma abordagem séria sobre isso, até estabelecermos um roteiro. Bem, agora, como eu sou meio engenheiro e trabalhei no departamento de ciências em Johns Hopkins, começamos a levar o nanomaterial a sério, respeitando o fato de que não são apenas pequenos micromateriais. As crianças também não são pequenos adultos, como já aprendemos na epidemiologia e na saúde pública. Os nanomateriais não são pequenos micromateriais. Já que levamos a sério, lembrem-se que a distinção de definição entre nanomateriais e nanopartículas é a liberdade da atividade que entra em sua formação. E as propriedades que são criadas. Existe muito conhecimento na ciência material falamos de pequenas modificações, não em tamanho e componentes, mas também aspectos muito sutis de superfície, como os efeitos dessas propriedades. Uma maneira de começar é pensar sobre o potencial de efeitos não intencionados que podemos definir nessas propriedades que queremos engendrar nos sistemas biológicos e ecológicos. Temos uma variedade de aspectos e objetivos para designar como efeitos não intencionados. Temos características de estabilidade que devem permanecer estáveis antes de serem ativadas ou por magnetismo, em termos de nanobiomedicina ou outras atividades ambientais. Muitos deles têm essa alta sociedade, têm esse coeficiente de massa que é atraente para algumas propriedades. Alguns têm a habilidade de cruzar membranas. Às vezes temos partições, às vezes temos ligações de proteínas e macromoléculas intracelulares. São formações não intencionadas de coroas de proteínas. E, enfim, usamos essas funções para transportar o material. Existe uma relação entre alguns dessas características do material na nomenclatura da toxicologia. Se designamos material para alcançar o acesso, chegamos à toxicocinética. Vocês já ouviram falar disso? Se designamos isso para ligar e modificar algumas constituições de células, são alguns contaminantes ambientais, será que eles têm alguma relação com a toxicodinâmica? Também podemos designar para entregar nos sistemas. Podemos ter temos que considerar a exposição, a possibilidade de uma coexposição. Temos um grande trabalho pela frente. A biomedicina está passando por pequenas modificações numa nanopartícula para mudar a habilidade do material para entrar no produto. A doutora Monteiro nos mostrou o potencial não intencionado de entrada através de membranas da pele ou outros sistemas. Existe muita engenharia que pode nos dar um certo insight sobre essas características que podem permitir que isso aconteça quando não queremos que isso aconteça. Então, eu estou tentando dizer que do campo da ciência, tecnologia e engenharia, nós não conhecemos algumas características que estão correlacionadas com certos parâmetros de bioatividade que podem ser usados por nós e podemos ir adiante com eles. Os esquemas deliberados podem obter acesso em Hopkins. Dr. Hayes desenvolveu
o muco inerte, são partículas penetrantes de muco, chama-se muco inerte. Queria dizer que isso é potencialmente existe. Todas elas são potenciais. Existem muitas novas tecnologias. As coisas que chegam primeiro são os cosméticos, por exemplo. No momento, o lado cosmético está mais na moda. Aqui nós podemos cruzar as membranas, o que é uma barreira para muitos fármacos que queremos produzirem, entregarem entre os seres humanos e conferimos a habilidade que as partículas passem por essa camada protetora, que é uma das primeiras barreiras. Podemos saber quais são essas modificações, podemos procurar outras partículas que não foram desenvolvidas para aplicações médicas. Começamos a nos perguntar se essas coisas podem ser sugeridas ou concordadas. Talvez não seja a melhor coisa para a engenharia nessa partícula que será usada para outro objetivo. A ligação na engenharia, se eu puder fazer uma previsão, eu acho que pode ter algo a ver com seja algo não intencionado na nanotecnologia. Teremos uma engenharia baseada nos sistemas no futuro. Esse é um tópico complicado na área da medicina, quando quisermos integrar diagnósticos e fármacos. Já falamos disso essa manhã. Temos muitas moléculas que foram designadas para fazer isso, lipossomas, antígenos, em várias formas. Temos carbonanotubos também, nanotubos de carbono. Isso tudo é conhecido sobre a engenharia específica de substâncias que as pessoas querem conhecer. Quando falamos de problemas ambientais, isso não é reconhecido pelos efeitos tóxicos de pequenas partículas, mas usam-se partículas do ar, como nos alvéolos, por exemplo, para facilitar o transporte da substância química. Existe um conjunto paralelo de informações que foi desenvolvido por cientistas do CIAT, com uma captação de sarampo. Enfim, isso demonstra que eu prefiro tomar uma caipirinha. Eu acho que isso pode ser um grande mecanismo de efeitos tóxicos com a dispersão ambiental de nanopartículas. Existe quando outras substâncias químicas do ambiente transferem essas substâncias químicas para dentro dos sistemas biológicos. Em muitos casos, isto pode estar no lugar certo, mas no momento errado. Esse trabalho foi feito por uma aluna minha, Dr. Catherine Clark, sobre nanopartículas e o DNA. Essas são moléculas que não foram desenvolvidas para o diagnóstico do DNA. Baseado em seu comportamento e suas características funcionais, foi a opinião de nossos colegas na ciência matéria provável de ter um DNA. Ela fez uma análise com gel, ligando sequências de DNA a esse material, fazendo uma ligação com características pequenas conjuntivas, porque estão se comportando diferente de forma eletroforênsica. Isso quer dizer que foram publicados alguns papers, alguns mapas, mas eles não mudaram a expressão dos genes específicos referentes ao DNA não penetrado na célula total. Eu gostaria de concluir com outra das minhas fontes e de diretrizes favoritas sobre a vida e sobre filosofia de vida, para dizer que, quando falamos de nanomateriais, não estamos mais no Kansas, no estado do Kansas. Temos que parar de voltar para o passado e fazer referência a outros materiais e a possibilidade de evitar o trabalho extremamente duro e o pensamento rápido que devemos usar para lidar com essa extraordinária nova tecnologia que nos trará muitos benefícios.